Bem-vindo, rapaziada, mais um vídeo aqui do canal JH Speak Sound. Me chamo John e tô aqui com mais uma batalha de peso. Dessa vez a X73, como vocês me pediram, versus Zelote ZE21. Qual delas vocês acham que vai ter melhor desempenho? Qual delas vai ter mais sub, mais grave, mais médio agudo, mais definição? Então, qual delas vai lhe agradar mais ao seu perfil de usuário? Então, vou tentar exemplificar o melhor possível aqui para vocês. Vou fazer um comparativo um pouco rápido, mas bem objetivo, porque eu acho que vocês vão ter uma sensação muito positiva aqui. Você vai ter um clareamento muito grande em relação a essas duas caixas, tá? E ambas caixas aqui do canal foi comprada por mim, tá? Não fui patrocinado, então eu sou extremamente transparente e preciso no que eu tô falando aqui, tá bom? No que eu vivencio e do que eu passo com essas duas caixas, porque eu uso elas no meu dia a dia também. E vou demonstrar aqui em vídeo para vocês também terem a sua própria noção, sua própria percepção. E no final do vídeo eu vou deixar minhas considerações. Se você gostar de qualquer uma dessas caixas, link na descrição ou no primeiro comentário fixado. E o link do nosso grupo de ofertas onde você economiza ainda mais, principalmente nessas caixas aqui custo-benefício nativo. A Zelote eu peguei na faixa de seus 1.200 mais ou menos, e essa aqui também seus 1.200 foi algo do tipo assim, 1.200, 1.300, então são valores muito baixos pelo que elas entregam, tá, para vocês. E galera, convido vocês a se inscreverem no meu canal e já deixar o like já desde o início. O like dá confiança, o like que ajuda a gente a crescer e expandir cada vez mais, entregar mais um vídeo para muita gente, tá bom? E obrigado a todos que dão apoio aqui no canal. E se tiver o botão de hypar, hype o vídeo também, que ajuda bastante a gente, tá? Então vamos pro vídeo. Rapaziada, como que vai funcionar mais ou menos aqui? Essas caixas são um pouquinho diferentes uma das outras. A Zelote ela já vem com uma sintonia que para mim é um pouco mais tranquila, mais pronta, um áudio mais pronto. A Imenso, ela é um pouco 880. Em volume mais baixo, eu sinto a necessidade de usar o controle para aumentar os agudos. Em volume mais altos, normalmente eu aumento os graves, para manter os graves um pouco mais cheios. Se eu ver necessidade, eu vou mexer aqui no controle, aumentando agudo ou grave, ou diminuindo o agudo também, porque em 100% esses agudos são muito, muito fortes. Então, na Zelote, eu vou usar a equalização padrão, e depois o modo vocal. Acho que as duas equalizações mais úteis dessa caixa. O modo bass, para mim, só serve se você escutar decaf, que não tem muitos médios, porque ela dá uma comprimida nos médios. Então eu acho que não vai agradar a grande maioria das pessoas. E então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Eu vou deixar aqui também as especificações de cada uma das caixas para facilitar também o entendimento. Vocês podem pausar, vocês vão ler cada trecho aí para vocês, tá? A Imenso tem um diferencial que vem dois controles para karaokê sem fio, tá bom? De altíssima qualidade, por sinal. E esse controlezinho remoto. A Zelote só vem ela e a alça de transporte e uns cabinhos dela padrões, tá bom? Começando com elas em 50%. Vou botar para vocês, ó. Acho que vai dar para vocês verem. Começando aqui pela Zelote.
E às vezes dá leves saltinhos. É incrível aqui também, tá? Mas enfim, voltando aqui. Imenso. Ó, a Imenso eu vou aumentar em 2 níveis a questão dos agudos, tá? Ela tem 4. Só para dar um pouco mais de brilho. Zelote. A Zelote agora eu coloquei no modo vocal, para tentar trazer um pouco mais de gás ali nas vozes, tá? Imenso. Rapaziada, até agora, Imenso com muito mais graves e Zelote tá com um pouco mais de subgrave, tá? Ela desce um pouco mais a frequência aqui nessas regiões. Termo de médio e agudo, elas estão bem equiparadas, ambas estão bem tímidas ainda, né? Mas a X73 está com um pouquinho mais de brilho porque eu aumentei os agudos, tá? Continuando na Imenso, vou aumentar agora para 70%. 70%. Vamos lá. Soltou bastante a questão aqui dos médios, tá? Porque ela é bem nitidinha no volume mais baixo. Zelote. Let's run away from this whole town to where we going. I wanna take you somewhere, baby, where it's snowing. We're young and free, let's take a dip into the Imenso. Just come with me and we can fix our heart that's broken. I know you love it when we driving down the coaster. I'll take you anywhere, just tell. Ó, rapaziada, vou fazer um ajuste aqui rapidinho. A Imenso, eu vou aumentar um pouquinho a questão dos graves aqui, tá? 2 níveis. E a Zelote, eu vou aumentar um pouco do volume, porque ela tá muito baixa em relação aqui a Imenso. Ó, mais ou menos aqui um degrau acima. Ready, girl, yeah. Got nothing else but time, so let's put on the show, yeah. Your story crossed with mine, so let's go right our own, yeah. X73. Grab my hand and we can work on letting go your fear. Grab my hand and I'm gonna take you anywhere but here. Let's run away from all our pain. Zelote. Wipe away those tears and dry them up until you finally start to see so clear. I know, we're just running around, yeah. Let's go, far away from this town, yeah. Agora eu vou inverter os lados para que nenhuma das duas tenha vantagem em relação ao ambiente aqui, tá? Continuando no Zelote. I won't ever
ever let you down, yeah. So please don't ever let me down, yeah. X73. Rapaziada, vou botar aqui a mesma música para vocês terem uma melhor noção. Dessa vez em 100%. Ó. 100%, 100% na Zealote. Somewhere, baby, where it's going. We're young and free, let's take a dip into the ocean. Just come with me. X63. We can fix our heart that's broken. I know you love it when we driving down the coast, yeah. I'll take you anywhere, just tell me where to go, yeah. Got nothing else but time, so let's put on a show, yeah. This story crossing mine, so let's go write our own, yeah. Zealote. Grab my hand and we can work on letting go your fear. Grab my hand and I can take you anywhere but here. Let's run away from all our pain and wipe away those tears and dry them up until you finally start to see so clear. I know, we're just running around, yeah. X73. Let's go far away from this town, yeah. I won't ever let you down, yeah. So please don't ever let me down, yeah. Zealote. Trocando agora de música, começando em 70%. I'm melting your hands, something sweat when we dance. I fall to my knees, baby. Wanna get you out now. Ready to ignite, I want us to go all night. Turn up every night, baby, burn me to ashes. Let our rise, let our rise. You set my body all on my body. You set my body all on my body. You set my body all on my body. You set my body Zealote. all on my body. You set my body 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 all on my. Rapaziada, a Zealote ela tá bem mais baixa aqui nesses níveis de volume do que a Imenso, tá? E olha que a Imenso não tá no máximo dela. Mas
Para não ficar tão injusto, eu vou subir o máximo da Imenso também aqui. O máximo de agudos. Ó, apitou. E o máximo de graves. Não vou ligar o bass da Imenso porque também é horrível. Igualmente da Zelote. Comprime muito os médios. Então vou trabalhar assim, tá bom? E a Zelote no modo vocal é o modo que ela é um pouco mais alta. Então já vocês vão ter uma noção aqui específica. Voltando aqui, mantendo 70%. Imenso. Imenso. Deram para perceber que a Imenso é muito mais alta nesse nível de volume. Agora vamos ver em 100%. Ó, subindo aqui a Zelote e subindo a Imenso. Pronto. Continuando aqui, mas na Imenso, tá, rapaziada? Zelote. Imenso. Rapaziada, pelo menos nessa música aqui as duas se mostraram muito altas. Eu não sei dizer qual delas é mais alta aqui com essa música. Às vezes pode variar, tá? Mais uma música, continuando na Imenso e tá em 100% com tudo no máximo aqui. Agora na Zelote. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could be Imenso. built into the fantasy. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thought Zelote. up until I can't hear,
that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end Imenso. for me, but let's be really real. Anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real. Anxiety can foggy all this stuff. Invertendo os lados. We finally feel like giving up, oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck. Can't stop, unplugged, feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. Zealote. Life is filled with memories, not a life with a grid in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep hoping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. Imenso. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real. Anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real. Anxiety can foggy all this stuff. É, rapaziada, em 100% aqui as coisas mudam, hein? Muita diferença mesmo. Depois eu vou exemplificar melhor nas minhas considerações. Agora uma música um pouco mais tranquila, acústica, que trabalha um pouco da questão dos instrumentais e também a questão do bumbo dos instrumentos. Zealote. X73. Zealote. Invertendo os lados. Continuando na Zealote. Imenso.
imenso. Zealote. Pronto, rapaziada. Eu acho que por aqui hoje é só. Vocês vão conseguir ter uma boa noção do que essas caixas lhe entregam, para vocês terem a sua própria percepção. E usem fone de ouvidos, tá? Agora eu vou exemplificar de maneira mais detalhada a questão da minha percepção sonora durante o dia a dia que eu tive com essas duas caixas. E pontos a se considerar também, tá? Então fique ainda no vídeo e, mais uma vez, deixa o like e comente aí o que você tá achando até agora. Pois muito bem, rapaziada. Vocês já viram aqui que a batalha não foi muito fácil para nenhuma das duas. Ambas têm seu ponto forte, ponto negativo. E eu vou exemplificar melhor de maneira mais objetiva e certeira aqui para vocês que talvez não conseguiu ter uma boa noção através de fone de ouvido. Bom, começando sempre pelos médios. Por parte da Imenso, são médios diferentes, tá? São médios um pouco cornetados, bem para frente. São médios que parecem assim jogar o som mais realmente para longe. Em volume mais baixo são bem velados, não me agrada tanto. Eu tenho que subir bastante os agudos ali no controle. Então eu subi aqui no vídeo para vocês terem uma noção também. Mas, acima de 60%, 70%, pô, são uns médios bacana. Ainda assim são um pouquinho metalizados, mas eu gosto desse tipo de assinatura. Sou um até que mais preciso assim, sabe? Na questão dos médios em si. Puxando mais pro médio agudo essa caixa aqui, tá? Ela é bem direta, mas não é tão estridente igual muitas caixas boombox aí no mercado. Embora em 100% os agudos ficam bem fortes, é só diminuir um pouquinho e fica bem agradável. Eu realmente gosto dela em volume mais alto, que são dos médios, tá? Que é médio, falando dos médios. Por parte da Zealote, os médios da Zealote no geral me agradam mais, desde volume mais baixo até volume mais alto, mudando aqui as 3 equalizações, 1, 2 e 3. 90% das vezes eu uso sempre a equalização 3, que é para vozes. Por mais que comparada aqui a X73 em volume mais baixo, ela fica mais tímida, ainda são vocais mais agradáveis, é uma sensação diferente. Tem médios com uma característica mais acústica também, com a sensação de espaço, o que é bem curioso. Então é um som mais direcional também, ela não é aquele som muito aberto, não é velada. O volume mais baixo, para mim, tem agudos muito bons nesse modo vocal. Na equalização padrão, não gosto muito dela, sim, em volume mais baixo. Só funciona também em volume mais alto, mas no modo vocal, qualquer nível de volume para mim tá perfeita. Tá bem equilibrada, tá bem sintonizada, então é uma caixa realmente que, para mim, é uma das melhores nesse quesito também, tá? Os médios também aqui são mais suavizados, com a sensação de um pouco de estereofonia. Mas, lembrando, não é um som aberto. Ainda assim é um som um pouquinho mais, com range mais fechado. É um pouco mais direcional. Lembra muito um PA. É muito incrível essa caixa, porque relembra bastante um PA, uma mistura de um PA, uma torrezinha. Então, são bons médios, tá? Aqui lembra bastante um TIzinho, tá? Na Imenso. Então, tem um pouquinho de diferença aí. Vai muito de gosto musical. Eu ainda fico com os médio agudo aqui da Zealote, porque para mim são mais agradáveis no geral. Então, para mim, no meu uso, né, nas minhas músicas, funciona perfeitamente qualquer gênero musical. Mas, como eu falei, vai de gosto. Tem gente que vai preferir o da Imenso, e tudo bem, tá show de bola. São realmente médios bons também. É um pouquinho mais velada ali, na questão do detalhamento, ou naturalidade. Só que, para a proposta da caixa, que é jogar o som mais longe, funciona que é uma maravilha, tá bom, rapaziada? Termo de volume, eu sinceramente não sei exatamente quem é mais alta, mas eu apontaria para Imenso. Ela é um pouquinho mais alta quando a gente sobe a questão dos agudos ali. E ela é bem alta mesmo, tá? Ambas, na verdade, são bem altas, mas eu acho que no geral,
porque algumas músicas elas ficam muito páreas, mas em outras dá para perceber sim que no geralzão a Imenso é um pouquinho mais alta. Não vou saber dizer ao certo quão mais alta é, mas ela é um pouquinho mais alta. Agora vamos falar da questão do grave e do subgrave. Ambas têm diferenças aqui também, rapaziada. Imenso tem um foco total no grave de ataque. Ela tem sim seu sub. O sub dela varia um pouco. Abaixo dos seus 60%, 70% ela desce até que bem a frequência. Dá uma briguinha legal com a Zelote. Mesmo que ela tenha um jeito mais agressivo. Mas ela também responde até que boa parte das frequências. Acima de 70%, ela comprime bastante a questão do grave. Um pouquinho do grave. E principalmente o subgrave. Mas ainda sobra bastante grave. Grave de ataque. Ela tem bastante, tem de sobra. Vocês podem ver que objetos na mesa vibra bastante, algumas frequências do sub. Ela vibra a carcaça, vibra o gabinete no caso, e vibra as coisas em volta. Mesmo pezinhos dela sendo muito emborrachados, tá? É uma borracha densa. Mas é a característica da caixa, não dá pra fugir disso. Radiadores um pouquinho mais rígidos, mas ela tem até um curso legal. Mas, enfim, não dá pra competir no subgrave que essa caixa emana. Talvez no vídeo não vai estar tão bem descrito, porque é difícil captar certas frequências baixas, ainda mais uma frequência tão limpa quanto a Zelote consegue trazer. E é um grave, um subgrave muito macio, muito amanteigado, já batendo, se derretendo, igual uma manteiga. Então, ela é um pouco bem 360 assim, nesse quesito. É muito interessante, porque mesmo que você vire de lado, de frente, ela se comporta igual. No chão, em cima de mesas também ela funciona bem também. Obviamente que aqui não é o melhor cenário, aqui qualquer caixa aqui perde bastante peso de subgrave, pelo menos no cantinho que eu estou aqui. Mas mesmo assim, é um dos melhores subgrave que eu já escutei em uma caixa boombox. Ela ganha sim, na parte do subgrave fácil da Imenso. Volume mais baixo, tem uma briga boa. Em 100% a Zelote não comprime. Ela eleva o sub até mais ou menos 80%, 90% fácil, tá? Acima disso é mais os agudos que sobem. Então, mas mesmo assim ela realmente entrega muito. É um dos melhores subgrave que eu já testei numa caixa boombox. Lembra muito um sub de uma torre, tá bom? Vocês podem ver pelo excursionamento dos passivos aqui. E são passivos enormes. Olha o tamanho disso aqui. Quase a palma de uma mão. Então, vocês já esperam toda essa perfeição aqui no subgrave. Esse gabinete todo não é para potência, a gente se espanta porque a diferença de tamanho é violenta, né? Vou aqui mostrar para vocês. Olha isso. Se bem que a Imensa é um pouquinho mais alta, né? Mas mesmo assim, parece um botijãozinho, uma Zelote. Tipo assim, ela tem esse formato, esse tamanho todo, exclusivamente para a formação perfeita do subgrave. Grave de ataque, ela tem, mas não é igual a da Imenso. A Imenso, eu tenho que ser honesto para vocês, a Imenso tem mais ataque. Pouca coisa, mas tem um pouquinho mais de ataque. Em 100% você vê que a diferença não é tão gigantesca, porque como ela tem bastante sub, ela compensa. Quando bate o kick do grave e vem a extensão, no caso da Zelote, a parte da extensão é mais forte, mas um pouco mais viva, vamos dizer, então vem com mais energia. Então elas meio que compensam, e daqui dá para escutar também o bumbo dos instrumentos. Na última música vocês tiveram uma boa noção disso, questão do grave, ela trabalha bastante o punch. Não teve tanta diferença absurda, mas teve sim, então a Imenso sim tem mais grave de ataque, qualquer nível de volume. Volume mais baixo então, aí que a diferença é gigantesca. Mas como eu falei, a Imenso comprime um pouco os graves, comprime um pouco o subgrave em volume mais alto. Se tratando de construção, cara, ambas são muito bem construídas, eu não posso apontar muitos defeitos. A Zelote me surpreendeu também, eu não esperava que ela teria esse nível de qualidade, quanto na Imenso também me surpreendeu, parece um trator, um tanque de guerra muito robusta. Questão de beleza, aí é subjetivo. Eu não teria uma para falar que é mais bonita ou mais feia que a outra, tá? Ambas têm sua característica, ambas têm RGB. A Imenso tem umas vantagens a mais, que é na questão da conectividade, tem entrada para instrumentos, P10, P2, saída auxiliar, entrada auxiliar, então ela consegue também conectar outras caixas nela, diferente da Zelote. Então se você prioriza isso, microfone sem fio para karaokê, a caixa para vocês é essa aqui. A Zelote é um pouco mais simplista, mas traz o básico que deveria, que é uma entrada para carregamento, uma saída para carregamento, cartão de memória, até pendrive, essa aqui também tem a Imenso. E só isso, e um P2.
Não tem muito mais o que falar dela aqui não, tá? Nesse quesito. Se tratando de bateria, rapaziada, não tenho o que falar também. A Zelote é a única boombox nesse nível de potência que tem uma das melhores baterias do mercado. São 48.000 mAh, não é pouca coisa. Se não me falha a memória, aqui é 30.000 mAh. E a Zelote realmente dura muito mesmo, muito mais que a Imenso. Então aqui você não vai se preocupar com bateria. Ela é quase uma sabala da vida. Eu acho que essa bala é um dedinho acima, mas tudo bem. Mas aqui é realmente uma caixa que você não vai se preocupar com nada em questão de bateria. Ambas têm carregamento muito rápido. Se eu não me falha a memória, aqui é 65 watts e aqui é 60 watts. Então, vocês pesem na balança isso aí também. Ambas as caixas exigem fonte externa. Vocês vão ter que comprar uma fonte externa de boa qualidade para aproveitar o máximo dessas caixas, tá? No mais, é isso. Espero que eu tenha sanado bastante dúvidas de vocês e que realmente eu fui preciso na minha colocação para vocês escolherem a melhor caixa Bluetooth que lhe agrade mais no seu dia a dia, porque no meu perfil de usuário, com certeza a Zelote para mim é uma caixa única, principalmente no subgrave, porque 90% das minhas músicas são subgrave. Eu escuto outros gêneros musicais também e ela sempre se sai bem. Nunca vi eu sentir muita falta de algo. Às vezes eu sinto um pouquinho mais de falta de ataque, pouquinho. Mas, como falei, ela compensa no puro sub que ela tem aqui. Então, pra mim, no meu perfil, sem dúvidas, se as duas tivessem no mesmo valores, a Zelote sem dúvida, tá? Pra mim é muito mais caixa e abrange o maior número de pessoas. A Imenso ela vai ganhar no ataque, pra mim. O volume final vai ser um pouquinho maior. E conectividade ou questão de opções, né, de karaokê e etc. Então, pesem na balança o que é melhor pra você. Qual o melhor para você gastar seu dinheiro. E mais uma vez, obrigado a todos que ficaram até aqui. Comente aí o que você achou de cada uma delas e fique com Deus.